Olá pessoal, hoje vamos falar de um assunto muito importante e bem frequente na dermatologia, que é a queratose actínica. A queratose actínica é considerada uma das doenças mais comuns da pele e vários estudos aí apontam no Brasil ela ser a quarta doença mais frequente de pele que as pessoas buscam no consultório e entre os idosos é considerada a primeira doença, ou seja, é extremamente comum no dia a dia o dermatologista se deparar com essa doença que é a queratose actínica. O que é essa doença? A queratose actínica tem como sinônimo queratose solar e também a queratose senil, já que é uma doença que ocorre principalmente nas pessoas com mais de 40 anos e ela aumenta com a idade. Por isso o termo queratose senil e queratose solar, porque a causa principal dessa doença tem a ver com a radiação solar, a radiação ultravioleta, que é acumulativa e que a pessoa vai adquirindo no decorrer de muitos anos e nas décadas de vida. Do ponto de vista histórico, a queratose actínica ela foi descrita pela primeira vez no começo do século XIX, lá para 1826 aproximadamente, do Breuil, que é um francês que a descreveu, e desde então ela vem sendo estudada e identificada nas pessoas no mundo inteiro. É uma doença de predominância, de ocorrência universal, mas ela é muito mais frequente nas pessoas de pele clara e que têm exposição ao sol. Com relação à definição de queratose actínica, queratose são aquelas casquinhas que a gente vê em pessoas, muito frequentemente em pessoas de idade, que tem um tom de cor da pele, ou ela é levemente avermelhada ou pigmentada, e essas casquinhas dão a impressão de uma pele ressecada, meio machucada, às vezes até meio áspera, e ela ocorre principalmente no rosto, né? Uma das áreas mais comuns é essa região lateral do rosto, que é a considerada área zigomática, né? Porque a gente, quando está diante do sol, a gente tende a virar o rosto para o sol, e aí o sol acaba pegando nessas outras áreas. Então, as regiões laterais do rosto são bem frequentes, então aquelas casquinhas que a gente vê, pode dar muito frequentemente na testa, na região do nariz, outras áreas do rosto e também na orelha, região de pescoço, couro cabeludo de homens calvos, principalmente porque isso é uma área da pele que acaba acumulando muita radiação, principalmente as pessoas que não têm o hábito, os homens que não têm o hábito de usar regularmente o chapéu. E também nas áreas dos braços, né? Então na superfície extensora dos braços, principalmente a parte externa do braço que acaba tomando mais sol, é muito frequente a gente ver queratoses actínicas. A parte interna, que é menos exposta, menos frequentemente. E nas pernas, eventualmente do joelho para baixo, podemos também observar essas queratoses actínicas. Né? Mas no geral, elas são mais fáceis de serem palpadas na pele do que necessariamente visualizadas. Então é importante, no caso, o dermatologista, quando examinar, não esquecer de palpar as lesões para identificar melhor o que está ocorrendo e certificar do diagnóstico. Né? A palpação é uma parte importante do exame físico dermatológico. O dermatologista não vai só olhar, né, a pele do paciente, mas sim tocar e sentir pelo tato elementos que ajudam na configuração do diagnóstico. E do ponto de vista de epidemiologia, é uma doença, como eu falei, universal, mas ela predomina em pessoas de pele clara. Então a gente considera as pessoas fototipo 1 e 2, né? O fototipo de Fitzpatrick, aquela classificação universal dos tipos de pele de acordo com a exposição solar e tendência a queimaduras ou bronzeamento. O fototipo 1 e 2 são aquelas pessoas realmente de pele clara, olhos claros, cabelos claros, eventualmente um castanho, os olhos um pouco castanhos, mas que tem uma tendência muito grande a ter queimaduras na pele quando exposta ao sol. Esse é o perfil típico da pessoa que tende a desenvolver queratose actínica. Então ela é muito rara, em negros, por exemplo, praticamente não existe. Né? As pessoas de pele como a minha, um pouco mais morenas, dificilmente acabam tendo queratose actínica. É da minha pele, do meu tipo de pele para o tipo mais claro, só para ter um exemplo, para ter uma ideia. Né? Mas ela ocorre, a ocorrência dela, a prevalência dela, varia de menos de 10% da população até 80%, por exemplo. Então ela tem uma variação muito grande. E quanto mais idade tem uma pessoa, maior o risco dela ter uma queratose actínica, e aqueles que têm, à medida que vão envelhecendo, essa doença aumenta de prevalência, ou seja, aumenta a quantidade de pessoas afetadas por ela, e a cada ano, né, mais lesões vão se formando
principalmente porque tem a ver com a exposição solar que ocorreu durante toda a vida e que a partir dos 40, 50 anos, isso começa a manifestar todo aquele dano gerado pelo acúmulo de radiação. E ela tem a ver, aí do ponto de vista de patogenia, então, antes de falar de patogenia, continuando ainda na epidemiologia, mas no Brasil ela é muito mais frequente nos estados do sul e sudeste do que no norte, centro-oeste e no nordeste, já que nessa região do sudeste e do sul tem a maior parte das pessoas com pele mais clara e que também ainda se expõe a uma radiação ultravioleta praticamente o ano todo, né? Já que o nosso país ele é um país aí de sol o ano inteiro, mudando aí um pouco de região para região, mas é um país que ainda temos muita exposição ao sol e práticas de atividades externas, né? Portanto, a pele mais clara aí predomina no sul e aí a região acaba sendo mais frequente. Um estudo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, publicado em 2006, mostra que, com relação às frequências das doenças em consultórios dermatológicos, apontou a queratose actínica como a quarta doença mais comum, mais frequente nessas consultas, no âmbito geral, e entre os idosos, ou seja, com 65 anos ou mais, ela foi a primeira, ou seja, a doença mais frequente diagnosticada. E a frequência gerou das consultas entre os idosos em torno de 17% de todas as consultas eram queratose actínica. Portanto, é uma doença que todo dermatologista tem que saber tratar muito bem. E quanto mais ele tiver atendendo pessoas de pele clara, maior a frequência de diagnosticar, tratar e conduzir esses pacientes. Então, é uma doença de extrema relevância no nosso país. Agora, com relação à patogenia, né, então o que causa essa doença? Ela tem basicamente a ver com dois aspectos. O aspecto que é o indivíduo em si, a pessoa, e o aspecto ambiental, né? O indivíduo, então a questão genética, a questão hormonal, a questão de tratamentos, por exemplo, imunossuprimidos, pacientes que fizeram transplante, tomam várias medicações. Então, são todas aqueles fatores que competem ao indivíduo e às suas doenças. Já o ambiente externo é predominante. Então, a radiação solar é o fator causal mais importante. Então, a radiação ultravioleta, que é uma radiação cancerígena, né, carcinogênica, e ela é o principal fator implicado na queratose actínica. Então, se a gente tem a exposição crônica ao sol associado a indivíduo com pele clara, então junta as duas coisas. É como a gente brinca, fala, junta a fome com a vontade de comer, né? Então, esses dois fatores prevalecem. Então, a pessoa tem uma exposição solar intensa durante a vida, acumulada, mas tem uma pele muito morena ou negra, dificilmente vai desenvolver queratose actínica. Então, esses dois fatores acabam tendo que estar meio que relacionados. Só uma pele muito clara, mas também não tem exposição nenhuma, ou vive num país nórdico ou alguma coisa do tipo, dificilmente vai desenvolver queratose actínica. E o nosso país acaba juntando as duas coisas, porque muitos imigrantes vieram para o Brasil e aí temos essa junção de fatores, que é a pele clara com a exposição crônica ao sol. Agora, em relação a fatores de risco, num estudo recente até que foi publicado pelos Anais Brasileiros de Dermatologia no final do ano passado, por Rainer e Bach, sugiro a leitura, até eu me baseei grande parte do conteúdo deste vídeo para falar, baseei nesse artigo. Então, o artigo eu vou deixar a referência aqui embaixo para vocês. Por favor, tomem a leitura se houver interesse. É um artigo tá bem interessante, faz um apanhado geral dessa doença, é um artigo de revisão e que serve muito para todos os dermatologistas, e em especial quem está também se especializando, residentes e recém-formados. Mas ele tem uma cobertura muito ampla sobre essa doença, tanto do nível do dermatologista menos experiente até os mais avançados, ele realmente agrega bastante, sugiro a leitura. Agora, retomando em relação à patogenia, 5 fatores de risco foram definidos de uma forma interessante, ou seja, que aumenta o risco para desenvolver essa doença. Um deles é a idade. Então, quanto mais idade, maior a chance de desenvolver essa doença. O outro é o sexo masculino, como os homens têm hábito de procurar mais o sol, né, durante a vida, por exposição, eles acabam se expondo mais, então essa doença acaba sendo mais prevalente no sexo masculino. Outro fator
é a pele clara. Então, pacientes do tipo 1 e tipo 2, como a gente havia comentado. O quarto é histórico prévio de carcinoma de queratinócito, ou seja, de uma neoplasia cutânea do tipo carcinoma basocelular, espinocelular, doença de Bowen. Essas doenças, como histórico, também favorece o risco do aparecimento de queratose actínica e muitas vezes está muito relacionado. E o quinto fator está relacionado realmente com a exposição solar crônica. Então, profissionais que ficaram ali grande parte do tempo exposto ou alguma atividade recreativa. É interessante, então, esse é o perfil que a gente encontra no dia a dia. Do ponto de vista de quadro clínico, a gente falou um pouco no começo aqui, mas são pápulas ou eventualmente placas ceratósicas, então aquelas ásperas que ocorrem nas áreas fotoexpostas. Elas podem ser cor da pele ou levemente avermelhadas ou pigmentadas, dependendo do tipo de pele e do aspecto das lesões, ela pode variar, mas essas são as mais comuns. Ela pode ser, do ponto de vista de classificação clínica, ser classificada em 3 tipos. O grau 1, que é aquela pouco palpável, pouco visível. O grau 2, em que ela já é facilmente palpável e visível, então já de frente, já logo examinando, a gente já identifica as lesões. E a grau 3 são aquelas hiperceratóticas ou hiperqueratóticas, aquelas lesões mais espessas, com uma crosta mais grossa, facilmente identificada e mais difícil de tratar, e muito comumente encontrada nos braços, às vezes pode dar até nessa área aqui do hélix da orelha, algumas formando tipo um chifrinho que a gente denomina de corno cutâneo, né? Essa também é uma característica da queratose actínica hipertrófica ou hiperqueratótica. Agora, em relação à dermatoscopia, também existe uma classificação, né? Em geral, a lesão inicial, né? Nesse artigo a gente tem uma tabela bem interessante descrevendo os tipos, então por isso que eu também recomendo que vocês deem uma olhada. A dermatoscopia começa com aquele padrão de eritema, de pseudoeritema, né? Ou melhor, um eritema perifolicular, né, que a gente tem aquele padrão de pseudo-rede eritematosa, melhor dizendo, pseudo-rede eritematosa, e então ao redor dos ósseos foliculares a gente vê aquele padrão avermelhado. O grau 2 já é o padrão com proeminência dos ósseos foliculares, da queratização, então a gente vê aqueles folículos já mais visíveis, que já dá o padrão de morango, né? Então a gente chama essa pseudo-rede eritematosa, com um padrão em morango. E o grau 3 a gente já vê mais escamas, aquela escama central, ceratosidades, e isso vai aumentando de acordo com o grau e com a evolução da própria lesão. E do ponto de vista histopatológico também, né? A queratose actínica tem uma relação importante de acordo com a evolução. Então o grau 1 são aquelas que praticamente têm atipia de queratinócitos na base, o grau 2 já tem 2/3 da epiderme repleta de queratinócitos atípicos, né? E o grau 3, quando já praticamente mais de 2/3 ou quase o total foi preenchido por queratinócitos atípicos, já quase que um contínuo para o carcinoma espinocelular in situ ou doença de Bowen, né? E também tem aquela queratose actínica bowenoide, então já está nesse contínuo, né? Interessante que contínuo porque existe definido a pele, a evolução da queratose actínica até o carcinoma espinocelular. Isso é uma das grandes, das grandes características e importância fundamental de estudar essa doença, porque ela tem um risco de desenvolvimento para carcinoma espinocelular. E esse risco ele não é facilmente estimado na literatura, não tem uma taxa exata desse risco, mas ele gira em torno de 10%. Né? Então, o estudo de Dodson, que eu vou deixar aqui embaixo a referência para vocês, ele fez um estudo e que é muito citado na literatura, de um risco estimado de 10% em 10 anos para um paciente que tem uma média de 7 queratoses actínicas, né, que é o comum no dia a dia. Então, esse paciente que tem essa quantidade, um pouco mais de meia dúzia de queratoses actínicas, se acompanhado no decorrer dos anos, nesse estudo mostrou que a chance de vir a desenvolver um carcinoma espinocelular nessas queratoses actínicas, ou seja, uma transformação maligna, é em torno de 10%. Então, bem interessante isso. Lógico, pacientes que têm muito mais queratose têm um risco maior ainda de desenvolver. Agora, do ponto de vista ainda da classificação delas, essa classificação ela envolve então, a classificação clínica, dermatoscópica, histopatológica, que vai acabar fechando o diagnóstico, mas na prática a gente não usa do histopatológico, a não ser quando existe uma dúvida em relação à transformação maligna ou se já é um carcinoma espinocelular.
E existe esse modelo do contínuo que eu estava falando, ele é um contínuo difícil de a gente, às vezes, delimitar se já é um carcinoma espinocelular ou é uma queratose actínica com toda a atipia de praticamente toda a epiderme. Mas esse contínuo ele é muito bem definido, não só clinicamente, mas também geneticamente. Né? Então, existe com acúmulo, com a evolução das queratoses até o carcinoma espinocelular, vai ocorrendo maior quantidade de mutações genéticas. E o P53, que é o gene supressor tumoral, que é o nosso guardião do genoma, esse é um gene que funciona muito bem, evitando a proliferação de tumores. Mas a hora que ele é mutado, né, pela radiação solar ultravioleta no decorrer de muitos anos, ele acaba gerando a permissão para que queratinócitos atípicos acabam se proliferando. E aí é a queratose actínica. Se isso continua, essa exposição solar continua, outras mutações, né, com o P16, o RAS, são outros genes que acabam mutando e isso degenera para o carcinoma espinocelular in situ e, eventualmente, invasivo e metastático. Por isso que é importante estudarmos essa doença e atuar cada vez mais na prevenção, né, já que a queratose actínica já é considerada uma lesão pré-maligna. Agora, do ponto de vista de tratamento, o tratamento ele é basicamente dividido em dois tipos. O tratamento tópico, o tratamento direcionado para as lesões em si e o tratamento direcionado para o campo de cancerização. Isso é uma das formas da gente diferenciar. O que é o campo de cancerização? É aquela área toda de pele que foi submetida à radiação ultravioleta no decorrer da vida, por exemplo, um couro cabeludo de uma pessoa calva. Então, por muitos e muitos anos, depois que ele ficou calvo, acabou não usando o chapéu, nem se protegendo, vai acumulando a radiação ultravioleta, então aquele couro cabeludo que era branquinho, que era pele normal quando tinha cabelo, perdeu e aí ele começa a sofrer danos, que é o fotodano. Então essas alterações vão dando efélides, vão dando manchas, e isso tudo já é decorrente da questão da exposição solar. A segunda etapa desse dano vai para as queratoses, né? E essa segunda etapa é que já é a doença propriamente dita. Mas o campo de cancerização é quando a gente examina essa mesma área ao redor. Então eu tenho uma QA, uma queratose actínica num ponto, tenho outra para lá, tenho melanoses, eventualmente já um carcinoma instalado. Toda essa área é o campo de cancerização. Então não é porque eu tive um carcinoma espinocelular aqui que essa pele imediatamente ao lado também não tem risco de também se transformar. Tem sim, esse é o campo. Então é um campo cancerizado, um campo de cancerização, ou seja, que a qualquer momento pode eventualmente surgir um carcinoma espinocelular. Eu costumo brincar que é como se fosse um campo minado. Estourou uma bomba aqui, mas a qualquer momento outra pode estourar ali. Então nós devemos, a forma completa de tratamento é tratar o campo. Então tratamos as QAs, mas tratando o campo como um todo, nós vamos atuar de uma forma preventiva para no futuro evitar que novos carcinomas espinocelulares sejam formados e aí necessite de mais tratamento e tratamento cirúrgico. Portanto, é importante abordar, principalmente no paciente que tem mais de 2, 3 queratoses actínicas numa mesma área. Se isso já ocorre, pode ser indicado aí tratar o campo de cancerização. Isso é um aspecto importante. E do ponto de vista de tratamento da queratose actínica, uma outra forma de tratar é tratar com tópicos ou procedimentos. Né? O tratamento tópico mais utilizado é o 5-fluoracil, né, conhecido Efurix, o imiquimod, também é um outro utilizado para esse tratamento e que pode tratar as lesões em si e o campo de cancerização. Né? O terceiro é o diclofenaco, que não é muito utilizado na prática, porque ele tem que ser usado por um período muito extenso, mas é uma outra opção do ponto de vista de tópico. Basicamente, tópicos aprovados para esse fim são, no momento, esses 3 que têm disponibilidade no mercado. Né? O 5-fluoracil ele deve ser usado 2 vezes por semana na área do campo ou na lesão em si por 2 a 4 semanas. Então é um tratamento prolongado. O imiquimod mais ainda. Né? O imiquimod deve ser usado 2, 3 vezes por semana por um período de 4 a 16 semanas, então de 1 a 4 meses. E todos esses tratamentos provocam reações, né, locais, que a gente chama de reações cutâneas locais. Isso deve ser antecipado, orientado ao paciente sobre esses efeitos, para no futuro, ou quando ele já tiver, já está preparado para isso, e fazer retornos periódicos também. Né? Outro tratamento utilizado é a terapia fotodinâmica, em que se usa na área tratada ou na lesão em si,
um tópico fotossensibilizante que na área da lesão, em contato com as células cancerígenas ou pré-neoplásicas, né, da queratose actínica, as células atípicas, vai sofrer com a presença da luz, esse creme e a célula, essa reação toda, vai gerar uma destruição desse tipo de células anômalas, e essa destruição gerada pela produção de espécies reativas de oxigênio. É um tratamento bem interessante, a terapia fotodinâmica, e ela pode ser usada em couro cabeludo, áreas de face e também para tratamento de região corporal. Então, lesões extrafaciais, não só queratose actínica, mas carcinoma basocelular superficial e carcinoma espinocelular superficial também, e principalmente aí doença de Bowen. É um tratamento bem interessante e com resultado estético bem bacana. Outro tratamento é a crioterapia, usada através do nitrogênio líquido mais frequentemente, e aplicado sobre as lesões diretamente. Esse é mais indicado para as lesões e não para o tratamento do campo. Outras formas, como peelings, outros cremes, acabam sendo utilizados, mas a eficácia não é tão boa quanto esses outros tratamentos que eu comentei aqui. Agora, em relação à evolução da doença, a gente falou aqui em torno de 10%, aquele estudo de Dodson que eu vou citar aqui embaixo, e o que faltou é falar sobre a questão de prevenção. Então, a fotoproteção solar é fundamental, né? Então, o paciente deve ser orientado a usar filtro solar nessas áreas expostas, pelo menos 2 vezes ao dia, usar chapéu, óculos escuros, no dia a dia, para evitar que essa radiação aumente, que o acúmulo da radiação aumente e degenere mais lesões de queratose actínica e, eventualmente, que elas evoluem. Então, a prevenção, a fotoprevenção é fundamental. Lembrar que não é só o filtro solar, a prevenção vai muito além do filtro solar, ela inclui o chapéu, o óculos e roupas, né? Principalmente quando a exposição é muito intensa, já que o filtro solar dura apenas 2 horas na pele. E existem já filtros solares mais avançados, modernos em relação a isso. A tendência é que a gente utilize alguns produtos dentro do filtro que ajudem no reparo desse dano, desse DNA, por exemplo, com a fotoliase, um aspecto interessante. Agora, mais estudos têm que ser divulgados para a gente ter mais segurança, um método mais eficaz de tratamento tópico, ou pelo menos que repare esse DNA dessas células alteradas, para evitar que novas lesões acabam surgindo. Porque quem trata disso sabe que é bem complicado. A queratose actínica é uma doença crônica e dinâmica, e a informação do paciente é fundamental. Ele tem que ter o hábito de se examinar periodicamente, né? O cônjuge ajudar nisso. Se alguma lesão dói, inflama, sangra, machuca, ou cresce de tamanho rapidamente, ou cresce em relevo, ou fica avermelhada, tudo isso é um sinal importante de que eventualmente a queratose actínica está evoluindo para o carcinoma espinocelular. Pacientes transplantados que usam drogas imunossupressores têm um risco muito maior de desenvolver queratose actínica e carcinoma espinocelular. Então, esses pacientes devem ser monitorados. Então, o próprio paciente examinar e ele constantemente passar no seu médico dermatologista para ser checado por completo a cada 3 meses, 6 meses, enfim, cada caso tem a sua particularidade, mas isso é fundamental e o paciente tem que entender de uma forma bem clara qual que é o cuidado que ele tem que ter adiante para ter uma melhor qualidade de vida. E finalizo esse vídeo evidenciando que tratar queratose actínica em idosos, principalmente, ou em qualquer pessoa, melhora muito a autoestima. E é muito comum as crianças, os netinhos, os familiares falar, não, aquela lá é doença de velho, porque tá todas aquelas casquinhas aqui, a pele ressecada, vamos hidratar que melhora. Não melhora. Na verdade, isso é a queratose actínica, é uma lesão que a gente não vai tratar hidratando a pele, mas sim através desses tratamentos que a gente estava comentando aqui, e esse acompanhamento deve ser contínuo, porque a doença é dinâmica, né? Ela melhora, piora, algumas somem. A evolução da queratose actínica pode ser três níveis. Ou ela permanece como está, ou ela evolui ou vira um carcinoma espinocelular. Portanto, fique atento, um abraço, até mais.